Nós vamos iniciar, então, o nosso momento aqui. A gente agradece a presença de todos, né? E dizer que é um momento de muita alegria, né, professora Dora, para a Unimontes receber a FAPEMIG, né? E dizer da importância desse momento, porque aqui nós vamos divulgar uma oportunidade para os empreendedores. Então, nós agradecemos em nome da Unimontes a presença da Vanessa, da Virgínia Mascarenhas e da Célia Loureiro, que são aqui as representantes da equipe Centelha. Como vocês viram na nossa divulgação, a FAPEMIG ela tem várias oportunidades. Nos últimos anos nós não podemos nos queixar do investimento que tem sido feito em prol dos empreendedores. E o Centelha, Compete, Tecnova, entre outros editais, são editais que muitas vezes as pessoas acham muito distantes da nossa realidade, quando não é. Então, por que a gente trouxe, né, as meninas aqui, vou chamar assim também, de verdade? Porque às vezes a gente faz as coisas à distância e nós sabemos que o ser humano é um ser social. A possibilidade de estar no olhar o olho, da pessoa tirar as dúvidas, a gente sabe que faz a diferença. Né? E, ao mesmo tempo, eu quero agradecer também a parceria com o Instituto Federal do Norte de Minas, a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, que nós vamos transmitir. Então, todos os campos deles serão também agraciados com esse momento aqui. Agradecer aos empreendedores que estão incubados aqui na Unimontes, que é a incubadora de empreendimentos da Unimontes, e passar então a palavra para a Célia e para a Virgínia, que vão apresentar esse novo edital. Depois eu gostaria de saber quem aqui já está inscrito no Instagram da Coordenadoria de Inovação Tecnológica. Pois é. Então, quem não está, por favor, nos acompanhe. Por quê? Lá nós deixamos 2 vídeos de 2 empreendedores que participaram com o apoio da Unimontes, do Centelha 1 e do Centelha 2. Então, assim, acompanhe a gente com as oportunidades, editais, tudo a gente tem divulgado lá, obviamente, além dos canais oficiais da Unimontes, que a gente também faz a divulgação. Então, muito obrigada pela visita de vocês, sejam bem-vindos a Montes Claros, né? E a gente está aí doido para saber notícias de como conseguir 96 mil oportunidades com a sua ideia no papel. Tirar do papel. Professora, boa noite a todos. Nós aqui agradecemos por estarem aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Para nós é uma alegria estar aqui. Poder trazer, né, essa oportunidade que é do Centelha, que é um programa principalmente que a gente é responsável na FAPEMIG, e dizer que a gente espera muito que as inscrições ocorram com afinco, com vontade para que vocês possam sair representados, para que vocês possam ter uma oportunidade, né, e trazer também para a região de vocês mais oportunidades da FAPEMIG. Então a gente agradece muito a professora Sara, aos professores que nós conhecemos hoje, a professora Dora, a professora Lívia, porque a gente é uma via de mão dupla, né? A gente só existe porque existem vocês. A gente precisa de vocês para os nossos editais. E, da mesma forma, a gente espera que os nossos editais contribuam de alguma maneira para a formação e para o desenvolvimento de vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Centelha. Nós ficamos aqui, né, separadinho, professora, vamos fazer uma hoje conjunta, né? Porque a intenção é exatamente essa, aproximar, trazer essa possibilidade de conversa, muito mais que de uma apresentação formal, mas de uma conversa para que a gente possa tentar esclarecer as dúvidas do que surgir, do que for necessário para vocês, e para a gente levar também para a FAPEMIG as orientações, as sugestões, o que a gente pode fazer também para melhorar. Tá? Muito obrigada, vou passar para a Célia vai ficar mais com o Centelha aí, ela conhece tudo do Centelha, ela é a nossa guru, isso. Mas o que a gente puder fazer para contribuir para que vocês possam participar, é isso que a gente quer. Boa noite para todo mundo, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né?
junto também com quem está acompanhando a gente aqui de forma não presencial, né, o pessoal da UFB Janaína. Eu acredito que possa ser que existam também pessoas do Instituto Federal do Norte de Minas, da UFMG também, do campus aqui, né? Então, agradecer a todo mundo e dizer que a gente ficou muito motivado por vir aqui, porque a gente consegue acompanhar lá pela FAPEMIG a presença da professora Sara e o empenho dela para trazer mais oportunidades aqui para a região de vocês. Isso é uma coisa muito inspiradora, assim, a forma, para ela não tem distância Montes Claros, Belo Horizonte. Então a gente se sentiu assim, né, a gente fez um encerramento do programa Centelha 2 há pouco tempo. Eu falei com ela na quinta-feira, antes, o evento seria na quarta seguinte. Ela juntou as trouxas e foi representando a Unimontes. Então, assim, isso eu vejo que é muito importante a pessoa ter essa presença e fazer a Unimontes sempre lembrada. Então, na FAPEMIG, ninguém, né, nenhuma pessoa, um funcionário que fala assim, nós vamos na Unimontes, não tem ninguém que pergunta o que né, manda um abraço para a professora Sara, vai na Unimontes. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse é o primeiro passo. E a gente, então, entendeu que a gente tinha que vir aqui, conhecer, olhar para vocês de frente, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente não veio aqui para fazer só uma apresentação. A gente veio para conversar com vocês, que vocês tenham liberdade de fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Pode ser, eu acho que as perguntas não é muito pertinente. Façam as perguntas sem filtro, sem nenhum problema, porque o Centelha é um programa de entrada da FAPEMIG e ele foi criado justamente para isso, para contemplar um público que normalmente as FAPs do Brasil, elas não contemplam. Porque o que acontece? Muitas vezes as FAPs elas estão muito voltadas para as ICTs, para as universidades. E agora não, a gente tem um programa para chamar de todo mundo, né? Um programa justamente para incluir todo brasileiro que deseja, que tem uma ideia, uma pessoa física, que tem um conhecimento, claro, a gente quer um conhecimento de base tecnológica. Aí você pergunta por quê? Porque a gente quer que venham bons projetos, boas ideias que tenham conhecimento envolvido, que tenham experiência envolvida, que saia do berço da universidade, que saia de pessoas que realmente têm conhecimento para tocar o seu negócio, né? Então, o programa Centelha é uma iniciativa que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, da MCTI, né? Nosso parceiro é a FINEP. A FINEP convidou todas as FAPs do Brasil. Ele roda hoje em todas as unidades federativas. Então, em qualquer lugar que uma pessoa fala, eu participei do programa Centelha, todo o Brasil tem um conhecimento, de uma certa forma, que está, né, ligado ao empreendedorismo, ao ecossistema do seu estado, está sabendo que é o programa Centelha. Então, isso é um programa bacana. É um programa importante aí, justamente para incentivar quem ainda não tem uma empresa ou tem uma empresa nascente a participar e tentar trazer o recurso para ele, né, para ajudar a transformar e melhorar a sua ideia. Então, eu vou passar aqui. Acho que a gente pode apresentar primeiro e depois vocês fazem as perguntas, que eu acho que fica melhor. Bom, então, é o que eu falei, né? Ele é um programa aí que foi lançado, uma iniciativa para fomentar o empreendedorismo inovador, né? Então, a gente tem um tratamento diferenciado no programa, porque ele, além de recursos financeiros, ele vem acompanhado de capacitações e de suporte justamente para dar um apoio à empresa para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso. Então, é uma iniciativa promovida pela MCTI, pela FINEP,
Temos a parceria do CNPq, o CNPq dá um voucher de bolsa para a equipe contemplada, com a parceria também do CONFAP, e no nosso estado de Minas Gerais é a FAPEMIG que toca. Então, já falamos aqui, né, o objetivo então é a gente gerar empreendimentos inovadores. O que são isso? São novas empresas, né? O que eu comentei prioritariamente, né, está escrito aqui, prioritariamente a partir de um conhecimento que é gerado nas ICPs, né? Gerar inovações de interesse direto da sociedade e com o objetivo de fortalecer o nosso ecossistema. Então, como a professora Sara falou, o nosso ecossistema ele é formado de diversos atores, né? A FAPEMIG é um deles, e vocês aqui estão representando outros atores, né? A Inimontes como a incubadora, a Unimontes como a universidade. Então, o objetivo é esse, que cada um faça a sua parte e que a gente consiga promover um desenvolvimento econômico, não só para a nossa região, mas juntos também com todo o país, né? Vamos dizer assim, nessa caminhada para buscar esse desenvolvimento econômico, buscar competitividade, nós juntos podemos fazer mais, né? O presidente da FAPEMIG, outro dia na abertura do Compete, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, às vezes a pessoa fala assim, eu posso fazer sozinho. Então ele falou assim, sozinho você vai mais rápido às vezes, mas juntos podemos ir mais longe, né? Então quem pode participar? É o que eu comentei, é a pessoa física, que atende às exigências do edital, obviamente, e as empresas, as empresas que têm um faturamento bruto anual até 4,8 milhões, né, e 800 mil reais, que hoje aqui é um limite colocado, né, para participar. E o projeto, ele deve ser executado em até 12 meses. As empresas elas têm que estar formalizadas até 12 meses anterior ao lançamento do edital. Como o lançamento do edital ocorreu dia 28 de maio, então as empresas que estão formalizadas desde 28 de maio de 2025, elas são elegíveis, tá? Isso é algo muito importante, porque às vezes a pessoa entra pensando assim, depois isso aí talvez seja uma coisa que não vai ser conferida e no final ela precisa comprovar que ela é elegível e que ela atende esse requisito. Então é muito importante ter claro isso, né? Qual que é o público-alvo. Como eu falei, os benefícios aqui, e a professora Sara já comentou, são 96 mil de recursos de subvenção econômica, 50 mil em voucher de bolsas que é dado pelo CNPq, né? A gente tem aí as modalidades PVCTI, pesquisador visitante, e SET, que é o setor estratégico. No edital, vocês têm lá direitinho o link para acessar e conhecer os níveis e valores das bolsas que o CNPq oferece. Nós temos capacitações durante o programa, então a gente conta hoje com a parceria forte do SEBRAE. Então a equipe que entra para o Centelha, ela recebe treinamento e capacitação em vários temas importantes para o desenvolvimento do negócio. Ela recebe treinamento em marketing, em apoio financeiro, análise de contratos, de precificação, do próprio plano de negócios, que muitas vezes a pessoa vai aprender a fazer o plano de negócios, né? Vai aprender a fazer pitch para poder apresentar a sua empresa. Então e para cada tema desse, a pessoa tem uma mentoria que vai dar suporte específico no negócio dele. Por quê? Porque o Centelha, ele é multidisciplinar. Então ele aceita ideias,
vamos dizer, de todas as áreas. Então, pode ser uma inteligência artificial, pode ser o desenvolvimento de um aplicativo, de um software, pode ser uma melhoria de um processo, pode ser o desenvolvimento de um produto. Né? Então, a gente falou aqui em 2 colegas de vocês, né? O professor Igor Brandi, ele participou do Centelha 2, desenvolvendo aí um produto na área de nutrição alimentar infantil. Aí tem o Centelha 1, o Eustáquio participou de um projeto de linha ecológica para Trifex, né? Então, assim, são produtos diferentes, de áreas diferentes. E o que é a inovação? A Virgínia está lembrando que a gente tem uma empreendedora também que esteve com a gente no Centelha 2, que é a Pequetina, não sei se vocês conhecem, de Januária, e ela também desenvolveu ela já tinha uma barrinha de cereais e ela conseguiu ampliar o negócio dela e fazer, vamos dizer assim, ela apresentou para a gente que a capacidade nutricional da barrinha de cereal dela é 3 vezes mais proteica do que as barrinhas, vamos dizer, já existentes no mercado. Então é isso. Tem a linha com ela. Isso, a Cildimar. Isso, a Cildimar também participou com a gente também de várias, até participou de algumas capacitações com a Vicentina também. Então, assim, o que acontece, gente? Então, o que é a inovação, né? A gente segue a lei de inovação, mas ela não precisa ser disruptiva. Se ela for disruptiva, ótimo. Mas se ela não for disruptiva, se ela for incremental, se ela traz impacto socioambiental, se ela apresenta novidade em relação ao que está no mercado, é isso que precisa ser apresentado. Né? No final, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira fase do Centelha, que é o que a pessoa precisa apresentar para poder começar a participar do programa. Dando continuidade aqui, então a gente utiliza aí de serviços de parceiros, o pessoal às vezes da equipe nacional, que é conduzido pela Fundação 7, eles arrumam aí algumas vantagens de nuvem, serviço de nuvem, serviços de apoio especializados, às vezes descontos em alguns parceiros, atores do ecossistema nacional de inovação. Isso é muito importante. Eles, nessa última edição, eles levaram 2 empreendedores de cada estado para participar de encontros de empreendedores em outros estados, principalmente em Santa Catarina, que tem um berço forte na área do empreendedorismo, né? Então, acho que são experiências importantes. Então, tem essa ampliação do network que a professora Sara acabou citando aqui no começo. Né? Nós podemos fazer tudo online, mas conhecer as pessoas, estar perto de quem faz acontecer é muito importante. Né? Você tem que sair do seu grupo, do seu condomínio e começar a conviver com os outros atores para encontrar as oportunidades. Né? Então, aqui traz as nossas vantagens para os estados participantes, né? A gente trabalha com uma metodologia bastante consolidada, específica do programa. A gente recebe apoio da equipe nacional, como eu falei, da Educação 7. A gente fortalece os estados e as fundações de amparo à pesquisa, porque a gente tem encontros do programa que ajudam a gente a entender como está funcionando o programa em outros estados. Capacitações, a gente recebe capacitações, a gente também articula com outros estados. Isso é muito importante, assim, do ponto de vista, a gente tem um grupo nacional que está sempre trocando informações, a FINEP está sempre compartilhando oportunidades para a gente também, para a continuidade de quem começa, né, como no programa Centelha, começa lá no primeiro período e vai até o ensino médio. Então, quando você vai aumentando a maturidade, o objetivo é a gente continuar acompanhando, né? Porque eu acho que mesmo que a gente tenha mudanças de pensamento, mudanças de governo, eu acho que a ação empreendedora é algo que não muda mais. É igual quando falou assim, chegou a máquina digital. Pronto, acabou as máquinas fotográficas comuns. Então, eu acho que o investimento na inovação, todo mundo entendeu que é o que falta para a gente
melhorar o nosso país, eu acho que dificilmente alguém vai voltar atrás nessa decisão. E para o Brasil é isso, né? A gente quer ver, então, disseminar a cultura do empreendedorismo. Não vamos deixar que as pessoas pensem só assim, eu vou sair da universidade, eu vou fazer um concurso, eu vou ser funcionário público só. Não, é abrir as possibilidades para as pessoas, né? Não existe só um concurso público para ganhar dinheiro, para ser bom, para ser inclusivo. Existe também outro caminho, outros caminhos, e o Brasil precisa disso, gente. Né? Nós precisamos modernizar a nossa economia e gerar soluções que realmente tragam valor para a gente poder continuar sendo competitivo. O mundo pede isso hoje. Né? Como funciona a metodologia do programa? Então, para os empreendedores, começa exatamente aqui, né? Na fase de divulgação e capacitação, onde nós estamos. Essa primeira etapa da equipe, ela foi articular, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós entramos em contato, vamos dizer assim, tem representantes do UEI aqui, nós entramos em contato com todos os coordenadores dos UEIs, né? Porque eles são os fundadores dos centros de empreendedorismo universitário. Então, é o público que a gente quer, é um público iniciante, é um público que precisa engajar com a gente, e o Centelha é uma boa oportunidade. E agora nós estamos lançando e estamos divulgando e captando as ideias. Aí é a fase 1, é a fase da ideia inovadora. Então, quanto mais ideias a gente puder receber, melhor vai ser o filtro, o processo seletivo e o sucesso do nosso trabalho, o sucesso do programa. Passando essa fase 1, então nós vamos para a fase de fomento, que é uma fase de detalhamento do seu projeto. Então, gente, é muito fácil submeter o Centelha. Você primeiro tem que apresentar qual é a sua ideia. E depois você vai ter um prazo para pensar melhor no detalhamento do seu projeto, na parte do cronograma e do orçamento. Então, assim, eu não tenho tudo agora, mas eu já tenho uma parte que eu já sei o que eu quero fazer. Ótimo, então submeta. E você vai ter até setembro, que é mais ou menos a previsão da fase 2, que uma vez sua ideia selecionada, na fase 2 você vai conseguir detalhar. Você vai ter prazo para fazer isso. Tá? E o próprio programa Centelha, ele tem muitas capacitações, pessoal, que vai ajudar vocês a entender como que é que eu faço um cronograma, como que eu distribuo as minhas etapas, minhas médias. Lá ensina tudo isso. O que é material de consumo, o que é serviço de terceiro. Então, lá explica tudo isso, os vídeos, e são muito interessantes, são vídeos curtos, vocês não vão perder tanto tempo, e eles vão aprender muito, eu acho. Quem então chega no final da fase 2, entram 100 ideias e saem 25 para serem contratadas. Aí essas 25 vão entrar nessa fase de acompanhamento, onde elas vão executar o fomento, desenvolver a sua solução e interagir com potenciais clientes e investidores. Obviamente, lógico, uma vez contratados, vocês vão receber o recurso, né? Ele normalmente é dividido em 2 parcelas, então 96 mil vocês vão receber 46 no primeiro momento e 46 no segundo momento. Tá? Então é bom para quem for participar pensar nisso, tomar no cronograma da fase 2, pede quanto que você precisa pensar em cada item do orçamento, quanto que ele precisa ser adquirido para poder não fazer falta ao longo da execução de vocês. Então, indo para o lado prático aqui, você digitou o programa Centelha na internet, você vai achar o nacional, o sistema, e vai conseguir entrar na aba do estado, que seria, se você fizer barra Minas Gerais, você vai direto já para a página de Minas Gerais. Mas se você quiser ver alguma coisa na página geral, se você digitar só programacentelha.com.br, você já vai entrar na página e já vai ter todas as informações que precisa. Primeiro, gente, para se inscrever, você precisa fazer o seu cadastro.
Então, uma vez que você fez o seu cadastro, aí você consegue entrar, visualizar o formulário, visualizar as capacitações e todas as outras informações, tá? Então, é isso que nós estamos falando aqui. Então, isso aqui é uma carinha da parte do cadastro. E aí você preenche aqui os seus dados completos. Os membros de equipe também precisam estar cadastrados, porque quando você for para a sua equipe, tem 5 membros. Tem o João, tem a Maria, tem o José. E eles precisam estar cadastrados, senão você não vai conseguir sugar eles para dentro da sua proposta, tá? O proponente, gente, ele será o coordenador do projeto. Então, é algo muito importante que as pessoas selecionem bem, porque esse coordenador e o nome do projeto é algo que precisa se manter ao longo da fase 1 e 2 até a contratação, tá? Depois existe até a possibilidade de haver mudança, mas a gente espera que isso não aconteça, né, gente? Que a pessoa queira permanecer, queira continuar com a sua equipe e chegar no objetivo desejado. Então, aqui é o que eu falei com vocês, né? Na página de Minas Gerais, vocês já vão encontrar o edital. Ele não é um edital complexo. Nessa primeira página aqui, a gente já tem todos os itens, então você pode visualizar já às vezes o que você precisa. Aí requisito, cronograma, itens financiáveis, já está aqui mais ou menos o item que você precisa percorrer no edital. Vale a pena ler, não é tão complicado, porque às vezes a gente pensa, edital é muito chato, é complicado. Então, gente, não é, só eu acho que vale a pena para você fazer uma boa proposta. A boa proposta começa já no começo, lendo o edital, conhecendo as regras do que vocês vão participar. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. As capacitações, aqui a gente pode até ver, ó, já tem uma capacitação aqui que explica o que é ideia inovadora, explica sobre o programa, tem experiências sobre empreendedores, tem um pouquinho falando sobre como você valida a sua ideia. Existem alguns vídeos interessantes para quem também quer entrar, né, enveredar para esse mundo do empreendedorismo. E eu acho que vale a pena visualizar. Como eu falei, são vídeos curtinhos, vale a pena ouvir. Esse da segunda fase é para quem passa para a segunda fase e tem acesso a essas capacitações, porque elas são pertinentes ao projeto de fomento. Ela vai falar como que você vai criar proposta, qual é a proposta de valor do seu negócio, vai te ajudar a precificar melhor, assim, porque todo negócio, né, gente, tem como eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, aí eles explicam um pouquinho quais são as modalidades que se pode ganhar dinheiro, para a gente começar a pensar como que o nosso negócio pode funcionar, né? Eu acho que é isso. Aqui fala um pouquinho do que vocês vão escrever na primeira fase, olha. Você vai descrever o problema, que problema que a minha ideia resolve, né? Depois, como ela resolve, você descreve a solução, se ela tem impacto socioambiental, porque isso, inclusive, contribui um critério de avaliação, e a equipe executora, né? Então, aqui você descreve a ideia, qual que é o estágio de desenvolvimento do seu negócio. Eu só tenho uma ideia, eu quero chegar no protótipo ainda. Eu tenho um protótipo, eu quero avançar no protótipo, eu quero validar. Aí, eu já tenho um protótipo validado, eu quero fazer um lote e quero começar a minha comercialização. Então, cada um na sua maturidade, tá? Por isso que a gente fala que ele também é assim, inclusivo, porque ele pode pegar gente que já está um pouco mais avançado com gente que está começando agora, tá? Então, é relativamente simples. Você tem aí 4 campos que você vai precisar pensar no começo, e depois o detalhamento, você só vai precisar pensar se você for aprovado, se sua ideia estiver entre as 100 primeiras, né, que serão avaliadas aí pelo Banco Nacional de Avaliadores,
do programa, e a gente espera que vocês possam submeter e que a gente, como no CNPq2, a gente recebeu muitas propostas aqui da região de vocês, e isso é muito importante aí para o programa, para a representatividade, como a Virginia falou. Exatamente, ela está falando assim, vocês só perderam para Belo Horizonte em termos do número de 10 propostas. Então é muito importante a participação de vocês. A gente considera que Montes Claros é uma região privilegiada nesse sentido, porque existe um polo forte aqui de universidade, que é justamente o berço das ideias de base tecnológica, né? Muito importante. E aí, depois que no cadastro especificamente da ideia, vocês vão ter que é igual no cadastro da pandemia. Então não é pela Everest, tá, pessoal? É uma base, é um sistema separado, justamente porque roda em todas as unidades da federação. Então é um sistema do programa Centelha especificamente, mas ele funciona como o da FAPEMIG. Você tem aqui as abas e você vai abrindo os campos e ele te dá aqui um insight sobre o que você precisa apresentar nesse campo. E aí você submete a sua ideia. Eu acho que vale a pena participar para quem deseja empreender, né? O lançamento, como eu comentei, foi no dia 28/5. O lançamento foi no dia 28/5 e a submissão está a princípio aberta até 15/7. Então, eu acho que agora o importante é vocês também fazerem a pergunta de vocês. Só queria reforçar, gente, porque agora eu estou falando da nossa parte, né, do que a gente vivencia como problemas quando a gente recebe as propostas, tá? Primeiro, antes dos problemas, mas aí um problema para vocês, nunca deixem isso para a última hora. Por questões de sistema, por questões que a gente não tem como resolver. A ideia você pode colocar lá e mudar até o momento, a data final. Então, fiquem atentos a isso. Quanto mais vocês puderem entrar, visualizar como é que é o site, e buscando, assim, não, isso eu ainda não tenho, como é que eu vou buscar? Vocês têm tempo para fazer isso, né? Agora, em relação às propostas que são enviadas, a gente gostaria que vocês atentassem muito para a questão da escrita, porque, querendo ou não, essas propostas são avaliadas, né? Tem que ser considerado se você realmente colocou o que é o seu problema, né? Qual que é a sua dor, o que você vai resolver, como que você propõe essa solução. Isso precisa estar bem descrito, para já, né, sair na frente da pontuação. E é preciso também ter atenção ao orçamento. Por quê? E aí isso está escrito no edital. Muita coisa a gente não pode financiar. A gente não tem como, por exemplo, financiar marketing. A gente não tem como, por exemplo, financiar reforma. E às vezes você tem projetos que perdem por isso, por colocar esse tipo de rubrica no cronograma, ou no orçamento. Então, assim, se atentem, né, ao item da chamada que fala dos itens financiáveis e dos não financiáveis. Se vocês tiverem dúvidas, manda mensagem para a gente, pergunte se pode ou não, e a gente tenta resolver. Para que não aconteça esse tipo, digamos, de erro bobo, né? De perder uma proposta importante por uma questão de orçamento que não é permitido, tá? Tem mais algum problema nesse que a gente vê? Acho que a questão do tempo, essa questão do orçamento. Cronograma. O Centelha é feito para ser executado em 1 ano. 1 ano quer dizer que vocês vão receber uma parcela quando vocês são aprovados, e daí 6 meses vocês têm que prestar contas de tudo que vocês fizeram para poder receber a segunda parcela.
Aí tem umas questões que são burocráticas, a gente tem que também... É dinheiro público. A gente precisa estar atento a isso, porque às vezes você fala assim, tudo bem, eu vou receber agora e daqui 6 meses eu recebo a outra, mas aí você não manda a prestação de contas. Ou você não manda a prestação de contas num prazo que você ainda tem dinheiro, digamos, na primeira parcela. E aí, claro, gente, isso eu não vou mentir, não é uma prestação de contas que a gente analisa só de vocês. A gente analisa de toda a família. Então, isso demanda um tempo. E pode ser que, nesse tempo, vocês fiquem sem o dinheiro já da primeira parcela que vocês já gastaram, mas que ainda não tem o recurso da segunda. Então, isso é importante que seja bem planejado. Tá? Põe uma margem de erro, assim, para o cronograma, para pensar assim, olha, tá, eu quero finalizar essa primeira etapa dessa forma, mas eu vou tentar ou entregar antes, ou o que vai acontecer se eu entregar depois. Tá? Pensem nisso. E eu acho que é isso. Acho que é muito melhor antes de deixar para vocês. Pessoal, não só porque assim, eu acho importante aqui que o CDE ele é feito para pessoa física que, se aprovado, tem que constituir empresa, né? Ou obrigatoriamente, não pode participar porque a FAPEMIG contrata a empresa, não contrata a pessoa física, tá bom? Agora, se a pessoa já tem uma empresa, ela tem que ver se ela atende o requisito de elegibilidade, que é ter 12 meses de constituída, no máximo, a partir do lançamento do edital. Mas, se a pessoa, nossa, a minha empresa já está constituída há mais de 12 meses, e ela é de 2024, por exemplo, ou no início de 2025, temos o Compete. Então, a gente tem a missão também de falar para vocês que a FAPEMIG está com um grande edital, que é o Compete. Ele tem 50 milhões para esse perfil, para quem está com uma maturidade maior, né? Então, pessoas, às vezes, como a empresa do professor Igor, a Nutrivibra, como o Eustáquio, eles já podem migrar para outros editais mais complexos, que oferecem até um pouco mais de recurso. Mas lá vão ser exigidos propostas mais bem estruturadas, tem outros requisitos, né, que não são exigidos no CT. Tá? Então, nós estamos aqui hoje para falar do CT. Tá? Então, acho que é isso. Vamos ouvir as perguntas aí do pessoal. Antes de iniciar, né, agradecer também a Gabriela Guedovic, Instituto Federal, chegou aqui, né? Professora Dora, ela sempre fala que a FAPEMIG já virou quase uma segunda casa, né, professora Dora? Para quem não conhece, é de fora, a professora Dora é nossa professora, nossa pró-reitora de pesquisa, a coordenadora de inovação tecnológica é vinculada à pró-reitora de pesquisa, e a gente pode fazer, porque também tem o apoio de Lavras do Horizonte e tudo, né? E sabemos de como o professor Wagner tem batalhado, né, para azeitar essa aproximação, né? E é muito importante. Uma coisa também que, quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando que eu gostaria que vocês explicassem sobre as bolsas, né? Porque o pessoal muitas vezes não sabe como utilizar essas bolsas. Porque a gente entende a dor do empreendedor. Às vezes a pessoa é de uma área, vamos supor, biologia, ou é da área de enfermagem, ou de fonoaudiologia, tem a nossa colega ali que é fonoaudióloga. Aí ela não sabe nada de gestão. Então ela poderia, né, ter um bolsista que pode ser, quem sabe, no futuro a pessoa vai ser o sócio dele, enfim. E aqui a gente tem também, dentro da universidade como Fontes, vários cursos. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, e aí quem tiver pergunta, a Bárbara, Igor estão ali, aí vocês vão levantando a mão, então enquanto ela responde isso, eles vão passando, tá ok? Você concluiu alguma coisa? Bom, bolsa, primeiramente, nesse momento, ela não entra no orçamento dos 96 mil. Ela é um voucher do CNPq que será dado à parte. Quer dizer, além dos 96 mil, vocês têm a possibilidade de ter 50 mil de bolsas
E essas bolsas vão ser solicitadas no momento do projeto aprovado. Ok? Mas, para ter a bolsa, essa bolsa é para todo membro de equipe. Você não pode só passar, não, eu vou contratar, selecionar um bolsista para ter a bolsa do projeto. Ele precisa ser membro da equipe do projeto. Ele tem que estar inscrito lá naquele lugarzinho no início. Tá? Inclusive, o coordenador pode receber bolsa, porque para a questão do empreendedorismo isso foi autorizado. Então, é permitido também o coordenador. Mas aí são as bolsas do CNPq. O que vocês têm que fazer? Olhar como se enquadra, né, o perfil de cada pessoa. Se é a questão de mestrado, doutorado, se é uma bolsa que pode ser até inclusive para iniciação, mas por isso são as bolsas do CNPq que são, se vocês clicarem lá no próprio edital, vai direto para o link do CNPq que caracteriza essas bolsas. Então, o que eu diria não coloquem no orçamento bolsa agora. Lembrem que vocês podem pedir até 50 mil, mas é para a bolsa, tá? É para ser utilizado nesse 1 ano. Pode ter 2 bolsas de DCTI? Pode. Mas você tem que conciliar dentro daquele valor de 50 mil que você tem. Você pode ter 10 bolsistas, mas conciliando com aquele valor e com talvez o período de tempo que você quer. Às vezes você quer implementar para um bolsista 6 meses, um bolsista mais 6 meses. Né? Então isso aí não tem problema. Mais alguma coisa? Assim, me ajuda? Se a pessoa não acontecer qualquer coisa, pode trocar a pessoa da bolsa, mas lembrando que você precisa incluí-la na equipe. Então, se ela não está incluída na equipe, aí vem aquele processo da FAPEMIG. Vocês têm que fazer uma solicitação de alteração de processo, que a gente chama de SAP. Essa solicitação é encaminhada via sistema Everest para a FAPEMIG. A FAPEMIG analisa se pode ou não ter essa bolsa, autoriza e aí não tem problema, vocês estão autorizados e podem implementar. Tá? Além dessa autorização da FAPEMIG, gente, só comentar uma coisinha, né? Porque as equipes, a gente entende que as equipes do empreendedorismo, elas devem ser multidisciplinares, né? Então, assim, eu vou pensar em desenvolver um produto. Você tem que ter, eu tenho o conhecimento para desenvolver meu produto, mas eu não tenho, por exemplo, uma capacidade ali para poder colocar o meu produto no mercado, fazer propaganda do meu produto, me ajudar a implementar o produto. Aí você pega um colega seu, que é da área de marketing, e faz essa dobradinha. Nós estávamos brincando aqui, eu vou fazer um projeto que vai trabalhar com IA. Não, mas IA precisa de uma pessoa que entenda de regulamentação, de como que isso pode ser colocado no mercado. Aí eu vou lá, convidar o Linka, e aí ela entra na minha equipe, ela é advogada, e eu sou da área de software. É isso, é a multidisciplinaridade da equipe que é importante e avaliada para o negócio para frente. Então, às vezes, assim, aquilo que a gente falou, né? Eu acho que mais cabeça sempre pensa melhor que uma. Às vezes o cara fala, não, mas eu sou muito bom no que eu faço, no meu software. Sim, mas você precisa de alguém. Você é bom para fazer o software, mas você não é bom para colocar o seu produto no mercado. Eu vou pegar alguém da área de vendas ou alguém da área de marketing, ou eu vou pegar alguém da área financeira para me ajudar a abrir empresa, para me ajudar a ver como que eu vou tocar as coisas do negócio, entendeu? Como que eu vou pegar um colega meu que é bom de ir lá na empresa para poder fazer o meu produto ser testado lá. Então, assim, não precisa de ter a mesma formação da área do projeto, não. E aí, essas pessoas multidisciplinares que fazem parte da mesma equipe podem ter a bolsa do CNPq. É um voucher, é um combo. É igual quando a gente chega na lanchonete. Eu quero 3 bolsas dessa aqui, mas 2 eu vou implementar por 6 meses, para uma área crítica do projeto. Mas a outra parte eu vou colocar o tempo todo. É para mim, eu vou trabalhar no projeto o tempo todo. Desde que você combine essa duração, a modalidade e o valor, você vai encaixar dentro do voucher aprovado pela empresa.
Boa noite, meu nome é Andrei, eu sou bolsista do Hub de Educação Digital na Unimos. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas. A primeira no caso de troca de bolsistas, se ocorrer, tem que fazer o cadastro desse novo bolsista na plataforma? E a segunda pergunta na ideia do projeto, ela pode haver modificação durante esse ano de execução? Bom, primeiro em relação ao bolsista. Nessa plataforma, enquanto você está concorrendo, você pode mudar e fazer da forma que você quiser. Pode acrescentar, retirar, etc. Depois da aprovação, quando começa o projeto, né, quando ele vai ser contratado na FAPEMIG, aí tudo que você vai modificar no projeto, você tem que pedir autorização da FAPEMIG. Tá? Bolsa, orçamento, cronograma, tudo você tem que pedir autorização. E essa autorização não é feita nessa plataforma, é feita na plataforma da FAPEMIG. Mas aí já é um processo para frente, né? Só depois de contratar. A outra coisa que você perguntou em relação sobre a questão de ter alguma alteração na ideia do projeto ou na execução. Tá. Parte do pressuposto que quando você coloca o seu projeto, ele é aprovado com aquilo que você colocou. Então, a gente entende que você tem que trabalhar com isso. Alterações a gente aceita, pequenas coisas para poder adequar aquilo que você está realizando, que talvez, por exemplo, não tenha sido bem sucedido de uma forma, que você vai precisar de outra. Né? Ou um orçamento que você, olha, eu pedi uma coisa, ficou mais caro, eu não tenho condições, agora eu tenho que reverter isso, tirar de um lugar e colocar em outro. Tá? Mas, a princípio, mude até o dia 15/7. Tá? Depois disso, o que vai ser considerado é o que está lá na plataforma. Eu só dei essa ideia para vocês pensarem, mas assim, aqui a ideia é de uma equipe. É que caso de algum problema, né, vocês entenderem qual tá, mas a ideia é montar uma equipe que vai até o final, tá? É porque, pode acontecer algum problema, só para vocês terem ideia que você pode mudar, mas é eventualmente, né? E lembrando, gente, que a proposta do Centelha é exatamente constituir uma equipe de empreendedorismo. Então, é um pouco diferente da bolsa que a gente tem nas ICTs, né, numa pesquisa. Você está dando aquela bolsa, digamos, para aquela empresa, para a pessoa daquela empresa poder crescer junto. Tá? Aproveitando aí que a professora Fábia Magali, do Hub de Educação Digital, e aí, então, aproveitando a fala da Sara, sobre a equipe. A gente tem, assim, já participamos do CDL1, né? Infelizmente, a gente não tinha ainda uma maturidade, os empreendedores, a gente não participou. E aí, a pergunta é, aí que nós podemos apresentar mais de uma proposta, com, por exemplo, nós somos 4 pesquisadores, cada um apresenta uma, e a equipe fazer parte a mesma equipe, assim, fazer Olha, professora, é o seguinte, no começo, na fase 1, vale tudo, você quer apresentar 2, 3, 4, 5 ideias, ok. Mas depois dessa fase 1, só vai passar do mesmo proponente o projeto de nova nota, tá? Para a fase 2. E aí você só tem que se atentar ao seguinte, membros de equipe também seguem a mesma regra, ele só pode participar de uma equipe. Então, se for pego, por exemplo, uma pessoa participando de 2 projetos na fase 2, aí a proposta corre risco de ser desclassificada, tá? Então, vocês têm que estar atentos. Na fase 1 pode estudar, eu vou participar do projeto fulano, Beltrano, Ciclano. Aí, de repente, mas passou das 3 que eu participei, só passou uma. Beleza, então você não tem que preocupar. Agora, 2 ideias que eu estava participando de equipe, a Olenka entrou em 3, passou 2. Aí ela vai ter que escolher qual que ela vai seguir. Mas a proposta não é
não vai ser, vamos dizer assim, desclassificado. Porque o que acontece? Por que a gente está fazendo essa pergunta? Porque em alguns editais da FAPEMIG, isso mudou de um tempo para cá, mas já aconteceu conosco, o professor estava, por exemplo, em 2 projetos. Certo. E aí ele tinha que estar só em um. E não observou, e ele nem sabia que colocou o nome dele lá no projeto. Né? E aí isso desclassificou a nossa proposta. Isso. É porque é o requisito, professor. Então, por isso que eu falei lá, que às vezes o edital lá tem 30 páginas. Então, isso aí é requisito. Então, qual que é o requisito do coordenador? Por exemplo, vou falar para vocês, o coordenador, ele tem que ser residente no estado, ele tem que ser sócio da empresa se você entrar com a empresa constituída, ele tem que ser o sócio dessa empresa constituída, e se não entrou e vai constituir, ele tem que fazer parte, ele tem que ser sócio, tá? Ele não precisa ser exatamente representante legal, porque tem os contratos de trabalho que impedem a pessoa assumir como representante legal. Aí ele entra como sócio. Não tem problema, mas ele tem que ser sócio. Se ele não for sócio, ele não passa no requisito final de contratação. Tá? O que acontece? Aí você vai lá no requisito, olha, qual é o requisito do coordenador? Qual é o requisito do membro? Então vai falar direitinho se o membro pode participar de outra proposta, se não pode. Ou então o requisito da proposta. Que normalmente, o que é geral, vem no requisito da proposta. Então lá fala assim, ó, um membro, ele não pode participar de mais de um projeto a partir da fase 2. Aí você já sabe. Então, se eu estava participando de 3 propostas, 2 passaram para a fase 2, eu tenho que ir lá e falar com o meu proponente, meu colega, ó, eu vou ter que sair, você tem que tirar o meu nome da sua proposta, porque eu já estou participando da proposta da outra proposta, eu vou ficar com ele, porque ele me interessa mais, ou porque eu sou da equipe dele, e tal, tira meu nome na fase 2, beleza? Tá? Isso pode ser alterado da fase 1 para a fase 2. Tá? O que não pode alterar é o proponente, não pode alterar, e o título da proposta também não pode alterar. Então pensa no título direitinho, que depois a pessoa fala assim, eu não sei como é que vai chamar essa proposta aqui, vou dar um nome X. Aí depois a pessoa não identifica mais aquele nome, mas aí infelizmente ela vai ter que carregar aquele nome. Entendeu? Agora, aí eu vou mudar o meu projeto. Isso não é algo que infelizmente a FINEP aceita, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto, eu vou fazer um carro, eu posso mudar a forma como que eu vou chegar no carro, aí de repente isso pode ser avaliado, é o que a Virginia está falando. Aí a equipe técnica da FAPEMIG vai avaliar e fala, não, então tá bom, eu ia fazer de 4 rodas, mas eu resolvi fazer de 3. Aí eu vou explicar por que eu mudei, por que eu testei, por que eu fiz isso, por que eu tal. Mas qual que era o objeto principal? Era desenvolver um carro. Aí, de repente, pode ser que isso possa ser assim. Você entendeu? Mas eu não posso mudar assim, eu ia fazer um carro, agora eu quero fazer uma moto. Não. Você vai ter que fazer um carro. Então, por isso que a pessoa tem que pensar. Só que a gente não tem que pensar nas coisas ruins agora, tá, gente? A gente não veio aqui para falar de problema. A gente veio aqui para falar de solução. Solução inovadora. Então, deixa os problemas para depois, mas pensa nisso. Se você tem, seja responsável, vamos dizer assim, ao propor a sua ideia. Gente, eu vou pedir só para isso um pouquinho mais velho, nós vamos ter que fechar aqui o auditório. A próxima é Ellen. Então, Ellen, por favor. Boa noite, Célia, Regina. Muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Ellen Marques. Eu sou doutoranda aqui na universidade e também sou um projeto do Rubado, na Inês. Eu acho que minha pergunta é mais ou menos de acordo com que os colegas já colocaram, mas a minha maior preocupação, que eu já fiz cadastro para me familiarizar, né? E aí eu quero amadurecer mais para escrever meu projeto, né? Mas o que mais me preocupa é quanto à equipe executora, porque eu já tenho, né, pessoas que trabalharam comigo até então. Só que a minha preocupação é se as bolsas estão totalmente atreladas com essas pessoas que
eu vou colocar, porque elas têm que cadastrar também, né? Fazer lá na plataforma, com os seus dados, elas têm que aceitar, no caso, né? E aí, o que eu penso é, por exemplo, se eu tenho uma técnica na minha equipe, que ela já tem experiência ali naquelas análises, mas de repente essa técnica, ela já tem uma bolsa, por exemplo, aí eu coloco ela lá na minha equipe executora, porque eu necessito da experiência e do trabalho dela. Como que a gente faz essa questão? Por exemplo, um mentor na minha equipe, ele é servidor da Unimontes e talvez tenha algum impedimento. E como que a gente faz nesse caso? Aqui, vamos pensar assim. Ele está fazendo, olha, esse processo seletivo, ele não é tão rápido, tá? Ele é demorado, o CDL é demorado, ele tinha 3 fases. O Brasil inteiro reuniu, fez uma conferência, de que não tem que diminuir isso. Então, a gente quer que ele aconteça em 6 meses. Eu vou pôr uma pessoa, ela está com a bolsa, daqui a 6, olha, vai contratar um projeto, tarará, então esse negócio vai acontecer daqui, sei lá, 10 meses. Bom, ela é tecnicamente importante, se for, coloque. Isso vocês têm que preocupar. Essa pessoa vai resolver qual o problema aqui na minha equipe? De marketing, de TI, não, de microencapsulação, de não sei o que lá, entendeu? Eu preciso dessa pessoa, ela tem competência, então põe na equipe, entendeu? Você tem que colocar, vocês têm que cadastrar todo mundo. Você depois não pode aparecer, colocar Maria e aparecer com o João, entendeu? Porque você tem que pôr quem está cadastrado, entendeu? Coloca como membro aqui, para garantir. Depois pensa aqui, mas pensa nisso que eu estou te falando. Então, é um processo que vai acontecer daqui uns 8 meses. Então, às vezes, ela tem uma bolsa agora, mas aí até acontecer que ela vai ganhar a bolsa de centenário, já acabou a bolsa dela. Então, isso tem que pensar também. Mas lembrando que não pode acumular a bolsa. Deixa eu passar, Boa noite, queria fazer só um questionamento. Se eu já tiver uma empresa, eu posso passar com pessoa física para no futuro eu fazer essa conversão? Excelente pergunta, Matheus. Se você tem uma empresa que tem um objeto social, o que acontece? Não é qualquer empresa, né? Nós temos que falar disso. O código de atividade da empresa interessa se ele tem que ter relação com o projeto que você vai desenvolver. Então, eu estou desenvolvendo um projeto de TI, mas eu estava com uma empresa na área de fabricar uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, não serve. Isso a gente vai analisar também. Então, por isso que eu falei, excelente pergunta que você fez. Eu tenho uma empresa, eu quero participar. Sua empresa é de quê? Não, eu tenho um MEI. MEI não pode, tá, gente, com certeza. Mas eu sou MEI e tenho, sei lá, um comércio, um pequeno comércio. Não, mas esse pequeno comércio, ele tem outros objetivos e outras atividades. Se ela não está relacionada com o projeto que você vai propor no CTL, não tem problema, tá? Eu tenho uma empresa na área de software, mas software é muito aberto. Se você conseguir demonstrar no seu projeto que o que você está desenvolvendo agora é totalmente diferente, atende um mercado, um código de atividade, né? Vamos ser mais objetivo, diferente, não pode ter código de atividade semelhante, entendeu? Desde que tenha um ano de duração, e se não tiver, tendo compete. Tem um comércio, então, esse comércio tem nada a ver com... Não tem nada a ver com a empresa de Nova Simples que você vai fazer. Ok. Não tem uma restrição. Tem que ter um código de atividade afim. Se o código de atividade for afim, aparecer o mesmo código da sua empresa no código da empresa que você vai criar, aí é um problema. Por quê? Porque entende-se que a gente quer financiar negócios totalmente novos, originais, inovadores. Então a gente não quer algo para triangular. O objetivo é que um cara que já tem uma empresa estruturada, ele monte uma empresa em Nova Simples para receber um recurso para dar no final fomentar o negócio já existente, entendeu? Mas se o código de atividade for diferente, aí tudo bem. Obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta? Essa acabou de responder.
uma pergunta no chat, exatamente falando de MEI. É como se fosse assim, a Lívia é fonoaudióloga, ela tem um consultório, mas ela quer fazer uma coisa, um aplicativo, não tem nada a ver. Então não tem problema. O KNAI, que é esse número que tem lá no CNPJ, ele é diferente, então vocês podem ficar tranquilos. Eu queria ressaltar aqui o seguinte: primeiro, a escrita. Comecem a fazer agora, gente. Para escrever, para ter dúvida, procure a gente lá na coordenadoria. Estou escrevendo, mandem dúvidas para a FAPEMIG, que a FAPEMIG responde. Tá? Da mesma maneira no Instituto Federal, da mesma maneira no FVJM, procurem os NITs, as incubadoras, e a gente dá apoio para essa escrita, porque isso é muito importante. O que acontece? A gente avalia o projeto, né? Chega lá, a pessoa fala assim: eu quero fazer a revimboca da parafuseta. Eu não sei o que é revimboca da parafuseta, mas a pessoa sabe o que é, mas na cabeça dela todo mundo sabe. Então explica de um jeito que você pensa que alguém que não é técnico que ele vai entender. E vai dizer assim: a revimboca da parafuseta vai economizar 50% de combustível no carro. Ó, já achei interessante. Né? Já falei que ela vai economizar e eu vou fazer a partir de uma máquina tal, tudo. Então é isso que você tem que pensar. Como que eu vou vender minha ideia? Tá? Às vezes fica muito preocupado com o termo técnico, químico, não sei o quê, e a pessoa só quer saber o seguinte: fazer uma solução enxagante bucal para criança, que, sei lá, com sabor de pequi, e isso daí vai ajudar. Vocês estão entendendo? Não sei, vocês pequi não vou, né? Mas é isso. Então, assim, primeiro, mais uma vez, agradecer, né, vocês todos terem vindo aqui. Para a gente é muito importante, porque a FAPEMIG vê que vocês estão interessados. A todos nós estão nos acompanhando. Tem mais alguma pergunta aí, Bárbara? Por enquanto, no chat, não. Se tiver mais perguntas, gente, a gente encaminha diretamente para as meninas da dupla dinâmica, né? E aí, eu vou passar para elas sinalizarem, vou dizer: por favor, sigam a gente na coordenadoria cit.nimontes, ok? Então, a Bárbara vai jogar um QR Code aqui, ó, para falar assim: lá no nosso Instagram tem 2 vídeos de dois empreendedores que participaram. E a gente pode chamá-los para conversar, que é a nossa próxima proposta, fazer um momento com eles, para vocês tirarem dúvida também, ok? Vou passar então para as meninas para elas fazerem o grande final. Gente, é o seguinte: nós temos 3 canais de comunicação que caem diretamente para a gente, para a nossa equipe, podem fazer perguntas. No programa Centelha, pela plataforma nacional, tem o Helpdesk Centelha. Vocês entram lá, inclusive tem umas partes lá que são interessantes, as perguntas frequentes também estão lá. Vocês podem entrar pelo Helpdesk na página. Vocês podem também mandar pelo FAP Atende, pela página da FAPEMIG, né? Todo mundo deve já conhecer. E vocês também podem utilizar o nosso e-mail, que é centelha_3, tá? @fapemig.br. É centelha_3 arábico, tá, gente? Então aí vocês podem falar com a gente diretamente. Tem 3 canais. Então, por falta de canal, que não vai ser, né? Isso, e na dúvida, a professora Sara, que é o nosso ponto focal aqui, nossa agente Centelha. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, viu? Pessoal, só agradecer, dizer que a gente está à disposição do que puder ajudar. Tá? Muito boa noite, professora Sara, muito obrigada. Esse canal maravilhoso. E vamos colocar as ideias do nosso muito importante, gente. Está cheio de gente inteligente e competente aqui. A professora Fábio Magalinha, se apertar ali, cada dedinho dela tem as 500 ideias. Ela fala, pô. Nós vamos fazer um desafio. A gente já quer ver aumentar o número de pessoas cadastradas na plataforma. Vai lá. Vamos deixar lá. E aí, ao longo desse tempo, vocês vão amadurecendo, ainda tem um tempinho para poder escrever ideias. Só o último comentário. A Ellen, que já fez, só de vocês cadastrarem e assistir os vídeos, já tem um conhecimento diferente. Já valeu a pena. Então, assim, qualquer coisa, nos procurem. A coordenadoria fica no prédio 2, em frente à diretoria, Casa de Vida do BBB,
Né? Pode chamar o nome, aquário, é lá que a gente fica. Os peixinhos, né? Nós ficamos lá. E agora a gente vai agradecer a presença das meninas, deixando uma lembrancinha aqui do Norte de Minas e um catopezinho, que é um símbolo que nós aqui sabemos que é um símbolo muito bonitinho que tem aqui. Viu? Obrigada, gente. Boa noite a todos.